Havia boatos na minha família que o meu avô era um grande conhecedor das artes ocultas. Inclusive, ele fazia uso das magias do livro de São Cipriano. E muitos até arriscavam dizer que ele se transformava em besta fera. Porém, a minha avó sempre negava tudo. Dizia sempre que lobisomem não existe e que o seu marido não se transformava em bicho coisa nenhuma. E ela não dizia isso para acobertar o marido ou por estar apaixonada por ele. Ela dizia isso com total convicção, pois como foi criada em tradição católica, a minha avó era cética ou totalmente cega para o sobrenatural. Enfim, há muitos anos, o meu avô veio a falecer, acho que de problemas de saúde. E a viúva do morto, que no caso era a minha avó, estava bem consternada, pois ela gostava muito do marido. Bem, fizeram o velório, o enterro e tudo mais. E ali ficou um clima de muita tristeza. O meu avô morreu um dia antes do dia de finados. E quando tal data chegou, a família se reuniu e foi para o enterro do meu avô. Bem, foi quase toda a família, menos a minha avó, pois ela estava muito deprimida e nervosa e afirmou que não gostaria de ir no cemitério, porque aquilo só traria mais dor e sofrimento para ela. Durante o enterro do meu avô, um cachorro negro, mas muito negro mesmo, espreitava o funeral ao longe. E de repente começou uma forte ventania, e seguido de uma forte chuva. Então fizeram o enterro mais que depressa, e as pessoas foram embora. Porém, aquele cachorro não. Aquele cão se aproximou do túmulo e lá ficou. Então, depois que a família chegou do cemitério, todos bem assustados ainda, logo se depararam com a viúva acendendo velas e orando pela alma do seu falecido esposo, no quarto deles. E todos ficaram preocupados, dizendo que não podia acender velas dentro de casa para os mortos, ainda mais em dia de finados. A mulher então encerrou o ato, mas já o havia feito por várias horas antes dos familiares chegarem. A sobrinha da minha avó, que na época ainda era criança, já chegou falando do cão negro que estava no cemitério. E por ser criança e não saber do que falava, ela ainda disse que todo mundo comentou que aquele cão era o meu avô, porque todo mundo sabia que ele virava lobisomem. A minha avó, muito furiosa, repreendeu a sobrinha e disse que lobisomem é coisa de gente louca da cabeça e que ela já era grandinha para parar de acreditar nessas coisas. Depois disso, todos os familiares foram embora. E quando chegou a noite, a minha avó estava dormindo sozinha no quarto de casal, com o lampião aceso, porque naquela época eles não tinham energia elétrica e por isso usavam lampiões. Ela despertou do sono com o barulho do portãozinho de madeira da casa rangendo e em seguida passos pesados por volta da casa. A chuva ainda caía naquela madrugada e mesmo com o barulho da chuva, ela ouvia alguma coisa fungando ao redor da casa. Ela ignorou, pois pensou se tratar de algum cachorro se abrigando da chuva em sua casa, já que o meu falecido avô tinha o costume de alimentar os cães de rua. E era natural, vez ou outra, esses cães virem em sua casa à procura do meu avô. Minutos depois, a minha avó é acordada com forte rosnada ao lado de sua cama. E antes mesmo dela abrir os olhos,
algo a derruba violentamente da cama. Então, ela, assustada, gritou por socorro. Mas os vizinhos eram poucos naquela rua. E provavelmente não ouviriam seus gritos em meio àquela tempestade. E quando ela gritou, o lampião se apagou sozinho. Mas não antes dela ver o que era aquela coisa ali no quarto. Segundo ela, era um cão negro dos olhos vermelhos. E da boca da criatura escorria baba. Aquela coisa ficava a encarando e rosnando com os dentes à mostra. E de repente, a viúva começou a ouvir vozes agonizantes e aflitas, e muito assustadoras. O quarto estava todo escuro. Então, ela, totalmente amedrontada, gritou pela alma do seu marido. E nisso, ela sentiu um perfume circular pelo quarto repentinamente. E era o perfume que o seu falecido marido usava. E a voz dele veio na cabeça da minha avó. E ele dizia o seguinte: Maria, essa coisa que tá aí rosnando pra você não vai te fazer mal. Ele só quer o livro. Pegue o livro, Maria, entregue pra ele, e tudo ficará bem. Esse espírito maléfico, em forma de cão, era o que me transformava em lobisomem. Mas você nunca acreditou, Maria. Então pega o livro de São Cipriano e dá para ele. A minha avó, já quase desmaiando de medo, levantou o colchão e foi apalpando até sentir o livro de São Cipriano. Ela o pegou e jogou na direção daquele cão negro. E neste exato momento, as vozes se calaram. O lampião se acendeu sozinho. E então, o cão pegou o livro na boca e foi embora da casa, desaparecendo na tempestade. Todos da família, depois de saber do ocorrido, tiveram certeza que aquilo aconteceu por causa do meu avô mexer com forças ocultas. E também pelo fato da minha avó acender velas dentro de casa, pois velas são luz para espíritos trevosos. E se você acende dentro de casa, eles irão te ver. E desde aquele dia, o livro negro de São Cipriano desapareceu. E assim como aquele cão, o livro nunca mais foi visto. Boa noite. Certo dia, estávamos todos em casa, felizes da vida. Bem, estávamos muito contentes, pois o meu time, o Palmeiras, havia ganhado a Copa do Brasil. Isso foi em 2012. Estava eu, o meu irmão e a minha mãe em casa comemorando. E quando foi meia-noite, fomos nos deitar para dormir. A minha casa estava a maior bagunça, pois estávamos construindo o segundo andar. Então, a minha mãe dormia na sala e eu e o meu irmão no quarto. Quando cai a madrugada, eu ouço a minha mãe me chamar. Eu me levanto e vou ver o que ela quer. Então, ela me diz que tem alguém lá em cima jogando pedra nela. Fiquei assustado. E logo de cara pensei que poderia ser um bandido. Então chamei o meu irmão e combinamos de subir juntos. E como não tinha luz lá em cima, acendemos uma vela cada um e assim fomos. Enquanto estávamos subindo a escada, eu senti um frio tremendo. E parecia que lá em cima estava com -3 graus.
E quando chegamos, eu disse ao meu irmão para me esperar ali perto da escada, que eu ia na frente. E caso se eu precisasse dele, eu o chamaria. Quando entrei no quarto, logo de cara, eu vi uma figura negra pequenina com um gorro vermelho na cabeça. Aquilo estava agachado e chorando no chão. Então, eu pensei que essa criança deveria ter fugido de alguém que lhe queria fazer mal. E quando cheguei perto dessa suposta criança e fui pegá-la para conversar, aquilo que estava na posição fetal levantou a cabeça e olhou diretamente para mim com seus olhos vermelhos feito fogo. E logo em seguida deu um sorriso diabólico com longos dentes afiados. Não pensei duas vezes e saí correndo derrubando tudo. O meu irmão, ainda com a sua vela acesa no topo da escada, me perguntou o que foi. Então eu lhe expliquei tudo o que aconteceu e ele começou a rir. Mas quando do nada a sua vela se apaga e começamos a ouvir passos e risadas vindo em nossa direção. Descemos as escadas correndo e não sei como não caímos. E quando chegamos lá embaixo, a minha mãe me perguntou o que era. Então eu lhe disse que tinha um espírito que parecia um saci lá em cima. E ela duvidou e falou um monte de besteiras para mim, inclusive que isso não existia. Depois disso, ela foi dormir com a gente no meu quarto. Mas quem disse que conseguiríamos dormir aquela noite? Bem, pegávamos no sono por meia hora. E acordávamos com barulhos na casa, que uma hora era choro e outrora risadas de crianças. Eu não sabia o que fazer, pois estava até ficando atordoado. E a minha vontade era de ir lá fora ver o que estava acontecendo. Porém, as minhas pernas não deixavam. Então, do nada, quando olhei para a janela do meu quarto, aquela figura negra passa pulando de uma perna só pelo terreiro da casa. E então me dá um sorriso diabólico. Aquilo vai pulando em direção ao portão da casa. E quando chega lá, aquela figura simplesmente atravessa o portão que dá para a rua. E simplesmente desaparece na escuridão. Até hoje, eu não sei o que aquela coisa queria de mim. E só sei que aquilo com certeza era um saci. E parecia não ser dos bonzinhos. Boa noite.